Olá! Já parou para pensar que talvez a gente encare a espiritualidade como uma espécie de competição? Pois é. Hoje vamos mergulhar numa ideia que vira esse conceito de cabeça para baixo. E olha, isso pode mudar totalmente o jeito como a gente se vê e como a gente vê os outros. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Será que a jornada espiritual é mesmo uma competição? Sabe, aquela corrida para ver quem se torna mais evoluído ou quem chega num nível mais alto primeiro? Então, vamos começar a desconstruir essa ideia. Porque se a gente for parar para pensar, essa noção de corrida espiritual tá por todo lado. Parece que estamos numa escada, sempre naquela luta para subir mais um degrauzinho, para virar algo que a gente ainda não é. Essa visão acaba transformando a espiritualidade em mais um projeto de autoaperfeiçoamento, sabe? O foco se torna ser mais espiritual, se destacar e, quem sabe, até se sentir um pouco superior aos outros. E tudo isso, supostamente, com base no nosso próprio esforço. E é aqui que a nossa fonte de análise apresenta um contraste fundamental. De um lado, essa ideia de se tornar espiritual, que é toda baseada no esforço próprio, no mérito, e que pode levar a um sentimento de superioridade. Já do outro lado, a ideia de ser espiritual. E aí a conversa muda. É apresentado como uma obra de Deus, um presente que a gente recebe pela graça através da fé. E olha, a fonte que estamos analisando é incrivelmente direta para derrubar essa visão de competição. A afirmação chega a ser chocante. Sobre essa ideia de mérito próprio, o texto diz: isso não existe, isso é demoníaco. É uma quebra radical com o pensamento mais comum. Certo. Então, se não é uma competição, o que é, afinal? A resposta, segundo o nosso material, está numa origem completamente diferente. Um ponto de partida que, na verdade, não está em nós. O conceito central aqui é o de novo nascimento. Não é sobre se auto-aperfeiçoar, mas sim sobre um ato criativo de Deus. O Espírito cria dentro da gente uma nova humanidade que já tem uma natureza espiritual. A ênfase muda completamente do fazer para o receber. Percebe a diferença? O ponto crucial é este. O objetivo não é pegar a nossa natureza humana e tentar, na marra, espiritualizar ela. A questão é receber uma natureza que é fundamentalmente nova, que já é espiritual na sua essência. E de onde vem essa santidade, então? Bom, segundo a fonte, ela não vem no nosso esforço. Ela é resultado da obra completa de Cristo, é acessada só pela graça, por meio da fé, e se torna real em nós pela ação do Espírito. É um pacote completo, um presente, e não um prêmio por bom comportamento. Isso nos leva a um paradoxo que é fascinante. Como é que essa nova natureza, que é espiritual, se manifesta na nossa vida humana, no dia a dia, na vida comum? E essa frase resume a ideia de um jeito brilhante, invertendo toda a lógica que a gente costuma ouvir. A nossa identidade fundamental muda. Não se trata de seres humanos tentando ser espirituais. A proposta aqui é que nós já somos seres de natureza espiritual e estamos agora vivendo uma experiência humana. E esse processo tem um fluxo bem claro. Primeiro, a nova natureza espiritual é formada em nós. A partir daí, a gente vive a nossa experiência humana. E qual o propósito disso tudo? Que o celestial, o que é divino, seja revelado bem aqui na Terra, através da nossa vida comum. Ok, a base teológica a gente entendeu. Mas e na prática? Como isso funciona? Como a gente vive essa santidade que, segundo estamos vendo, já é nossa? O primeiro passo é entender que a santidade aqui é apresentada como uma identidade, não como uma meta a ser alcançada. A fonte afirma que quem nasceu do Espírito é santo, no tempo presente. Não é algo que a gente vai se tornar, mas uma realidade a partir da qual a gente vive. É claro que isso não quer dizer que as dificuldades somem. A fonte descreve uma tensão diária. De um lado, o velho homem, com as tendências antigas, e do outro, o novo homem, que é a nossa identidade real em santidade. A vida, então, se torna uma escolha contínua sobre qual deles a gente vai manifestar. Esse processo de manifestar a nova natureza tem um nome, é a santificação. E ela envolve ações diárias, uma luta consciente contra o pecado, a decisão de se despir dos velhos padrões e se vestir dessa nova identidade, permitindo que o Espírito nos molde no caminho. E agora a gente chega no clímax da nossa análise. Se tudo isso é verdade, qual é o propósito final? Para que serve, afinal, essa nova natureza? E a resposta é surpreendente. A verdadeira espiritualidade não é medida por experiências místicas ou coisas assim, mas pela humanização dos nossos atos para com o próximo. O foco sai totalmente do eu e se volta para o outro.
Ou como resume a nossa fonte de um jeito perfeito, é revelar aos outros o que já está dentro. Nossas ações de bondade, de amor, não são uma tentativa de nos tornarmos algo que não somos. Elas são, na verdade, a manifestação daquilo que já foi colocado dentro de nós. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Se a espiritualidade se revela em atos humanos, como é que as nossas ações do dia a dia, por mais simples que pareçam, estão de fato revelando o que já existe dentro de nós? Fica aí a reflexão.